shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd... Olá, que maravilha a companhia de vocês novamente para todo o nosso norte de Santa Catarina. Essa semana o nosso programa está mais informativo do que nunca, porque você sabe que o meu compromisso é com um jornalismo social informativo. Ontem nós tivemos uma alusão maravilhosa, dando a diferenciação de Lei Maria da Penha, femicídio, feminicídio e outras ações ligadas ao quesito criminal e também sistema prisional. Saímos deste meandro e vamos para o quesito saúde e qualidade de vida através do nosso programa de hoje, que veio com essa música animada, né, para você levantar o seu astral e elevar a sua qualidade de vida. Quem é o meu convidado de hoje? Estava sumidinho do programa, mas por muito e muito trabalho, que a gente perdoa esse sumiço. Mas hoje vem trazendo dois temas super importantes, de relevada importância para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para todo o nosso norte de Santa Catarina. Quem? O nosso convidado de hoje. Dr. Giscar Ciervo Conte, ele que é diretor executivo de ProMed Laboratórios. São 33 unidades para a nossa Santa Catarina. E hoje o tema é a importância do check-up masculino. Homens acordem para a sua saúde e qualidade de vida, e os 6 exames essenciais e primordiais que toda mulher deve manter na sua rotina para garantir a sua saúde e a sua qualidade de vida. Boa noite, doutor Giscar, obrigado pela sua presença. E eu já discorri aqui por alto o que nós vamos tratar hoje. Boa noite a todos os telespectadores aqui do programa, que fazia tempo que eu não passava por aqui. Então, Leandro, antes de mais nada eu quero dizer que esse assunto, né, foi levantado por você por causa dessa nossa nova edição da revista Saúde ProMed, que é a 2ª edição. A primeira edição foi um sucesso, graças a Deus, rapidíssimo elas sumiram dos locais que estavam, as pessoas levam para casa porque é um material informativo de saúde. Sim, e é fácil de guardar na bolsa também. Exatamente. Então, ela está aí já à disposição. Estiveste lá conosco no lançamento dela, no coquetel. E aí pudesses ver esse material aqui. Foram os dois temas que mais me chamaram a atenção. Então a gente trata de assuntos de saúde aqui. Eu quero agradecer todos os nossos parceiros que apoiaram a realização dessa nova edição. Né? As pessoas estavam lá, se conheceu, né? Alguns já reviu. E aí 2 desses assuntos, né, são essas questões que envolvem homens e mulheres, né, a saúde, principalmente preventiva, que graças a Deus a gente está conseguindo cada vez mais ter essa consciência, o ser humano como um todo, homens e mulheres, crianças, idosos e tal, independente da idade, estão se cuidando mais. Idosos, já por ser próprio da idade, as pessoas que procurar mais serviços de saúde, adoecerem mais, o ser humano é assim. As crianças, porque os pais já se preocupam, até mais do que deveriam, graças a Deus, para que as crianças estejam bem, estejam com saúde. Mas o homem de meia idade, mulher de meia idade, também estão buscando muito essa questão de saúde. E para isso estar em dia, eles têm que fazer os check-ups. A gente falou do check-up masculino, esses 6 exames essenciais para as mulheres também não deixa de ser um check-up que é feito. Né? As mulheres acabam se preocupando mais com que os homens nesse sentido, tá? Porque fazem essa visita principalmente ao ginecologista, né? Se não fazem, devem fazer. As meninas novinhas já devem fazer também. Tem alguns exames inerentes à idade que devem ser feitos todos os anos. Mas a visita ao ginecologista deve começar desde a puberdade ali, né, começo da vida adulta. E aí a gente dá dicas aqui, dicas importantes para que estejam em dia estes tipos de exame, e assim segue a vida sem que
tenhamos surpresas desagradáveis no futuro. O importante é se alertar. Exatamente. Exatamente como diz o Dr. Giscar, a revista está circulando e com muitos temas substanciosos para você. Eu já recebi umas aqui de presente, depois eu distribuo para o pessoal aqui. E hoje é esse tema maravilhoso, esses temas e diferenciados para fazer esse alerta. O importante é cuidar da saúde e a gente vê que tem uma leva ali dos 20 e poucos dos 19, 20 até os 35 por aí, que a gente não dá muita bola. Mas depois você vai ver que precisa sim estar antenado. Antes da gente continuar esse bate-papo descontraído e informativo, por gentileza, Gui, a nossa abertura oficial. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. E agora a gente já retorna, ó, eu estou com o meu exemplar aqui super informativo, com N situações para que você observe, com N possibilidades e também indicações de profissionais e serviços. Essa ideia realmente é maravilhosa e a partir dela a gente tira pautas lindas como a de hoje, que eu estou curiosíssimo para saber quais são os exames que a gente não deve deixar de fazer para nos prevenir. Então, vamos começar com os homens, então, tá? Porque são, já por natureza, menos cuidadosos, ou mais medrosos, eu acho que é a palavra certa. Eu acho que mais medrosos, você disse a palavra certa. Então, a mulher já por natureza, já é mais corajosa e tem mais, eu acho que é mais detalhista em tudo que faz. Correto. Né? Inclusive com a saúde. Algumas não, mas a maioria sim. O homem é o contrário, a maioria não. A maioria tem medo, preconceito, porque um dos exames ali é um exame que o homem deixa de fazer, às vezes por achar que não pode, não permite, enfim, aquelas bobagens todas. Mas tem que acontecer, uma hora vai ter que acontecer. E aí o homem tem que se cuidar. Hoje o homem se cuida mais, talvez por ter essa consciência, mas não só na questão saúde, tá? A questão de vaidade também. A gente vê que os homens estão muito mais vaidosos, procuram tratamentos de beleza, soluções para isso ou para aquilo que quer ter. E também a saúde entra nisso, tá? Porque você procurar uma nutricionista, procurar um médico para fazer um check-up, coisa assim, isso significa que você está preocupado com a sua saúde, mas não como deveria ser muito maior essa procura, sabe? Para evitar vários problemas que no futuro vão aparecer e que nessa idade que você falou aí, né, dos 19 aos 35, a pessoa ainda se acha invencível, se acha indestrutível. Porque o envelhecer, eu ainda não estou velho, mas eu nasci, abri o olho e já comecei a envelhecer. Pronto. Sim, com certeza. E muitos problemas estão surgindo hoje que antes talvez por falta de informação ou não surgiam mesmo, mas doenças modernas que estão aparecendo agora e que estão incomodando muito esses homens com essas idades mais novas, porque acaba não pensando nisso, mas aí esse problema surge e quando surge com algum sintoma, pode ser que daí não tenha mais o que fazer. Sim. Pode ser que já tenha um problema que não dê para resolver tão facilmente quanto seria se pegasse no começo. Então, quanto antes começar esses cuidados, com certeza melhor. Tá? Então, a gente pode citar ali desse check-up masculino o que pode ser feito. Bom, primeiro, cuidados básicos. Né? A pressão arterial tem que estar em dia, a gente volta e meia. Assim, eu dou uma dica, você vai em algum local que tem isso, você vai, às vezes a gente participa de muitos eventos ou laboratório,
vai a muitos eventos em empresas, em locais que estão promovendo saúde, enfim, a gente está junto e lá fazemos a medição de pressão arterial, fazemos aquela glicose digital, que é a glicose na ponta do dedo, que não é, ela é um indicativo só, tá? A gente não pode se basear por aquilo, mas se puder fazer sempre que tem isso, faça. Não precisa ir, eu vou num lugar procurar por isso agora, mas sempre que tiver, entrou numa farmácia, por exemplo, pergunta se não pode medir a pressão. Tá? Às vezes tem gente que não sabe, nunca mediu a sua própria pressão arterial, aí começa a ter enxaquecas ou problemas de vertigem e tal, vai ver, era hipertensão, já instalada, que poderia ter sido. Então isso já começa pelo básico. É um exame maravilhoso, esse tem que fazer. Com certeza, esse é um exame muito simples e que vai te ajudar a evitar um problema muito sério no futuro. Sim. Tá? Porque o derrame ou até mesmo problemas cardíacos causados pela hipertensão. Olha, aí já veio um gancho para uma próxima dica, né? Exato. Cuidar do coração. Sim, o coração faz parte do check-up. Sim. Tá? A gente fazer a medição dos lipídios, tá? Colesterol total e frações e dos triglicerídeos. São os lipídios que vão se acumulando nos vasos sanguíneos. Isso é lento? Tá? Isso não é uma... Mas com a alimentação de hoje, a alimentação tem ruim e tem boa. Só que as ruins estão muito ruins. Sim. Né? E as boas, graças a Deus, estão cada vez melhores. Né? Então tem que procurar essa parte da alimentação. Mas às vezes as boas não são tão fáceis e acessíveis quanto as ruins. Aí a gente pula nas ruins. E convenhamos, hoje está um jargão aí que é muito mais fácil desempacotar do que descascar. Né? E aí a pessoa prefere abrir um chips ali. Eu nem vou contar para o doutor que eu estou nessa, assim, que é mais fácil desempacotar. É muito mais fácil de desenlatar, desembalar, do que descascar uma fruta, um legume e tal, e fazer uma comida ou preparar alguma coisa. A nossa vida é assim hoje, né? Quanto mais fácil, também acaba sendo mais gostoso. Não, a gente não pode negar que uma comida processada dessa, ela é gostosa. E aí a gente não se preocupa com a questão dos lipídios que vão acumulando por causa disso. E se a pessoa tem probabilidade genética de desenvolver esse acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, isso é muito rápido, acontece. Sim. Muito antes do que deveria por causa da alimentação. Então você faz essa análise, a questão do colesterol é mais complicado porque cai muito nessa questão genética, de herança genética, de desenvolver isso por alimentação ser mais rápida pela herança que veio. Eu mesmo tenho isso. O check-up masculino, digamos, ele envolve menos exames do que no feminino? Não. Na verdade, não. Até mais. Tá? Não é que envolve, é porque os cuidados básicos para a mulher, elas são menos, mas dentro disso tem, por exemplo, deu alterado um deles, vai ser pedido mais um outro, uma outra quantidade ou gama de exames que o médico vai estar indicando, de acordo com aqueles primeiros exames que ela fez. O homem já tem alguns específicos ali a mais para fazer, porque desenvolve alguns problemas diferentes. Tá? Se deu ali a questão dos lipídios, estão alterados ali, já com uma idade ainda entre os 30 e 40 anos, liga um alerta, aí vai num cardiologista fazer seu check-up geral ali com a parte de eco, imagem e tal, que não é feito no laboratório, mas se está com lipídios alterados, você tem que tentar averiguar se não está acumulando essa gordura nos teus vasos sanguíneos. Se estiver tudo ok, pronto, está feito. Pronto, né? Só vai estar alerta ligado para que sempre faça isso todos os anos. Eu mesmo faço, eu tenho a herança genética de acumular essa questão de lipídios. Os triglicerídeos, que são lipídios também, já é um pouco mais fácil porque ele é muito regulado pela alimentação mesmo. Sim. Tá? Se você ingerir muito carboidrato ou gordura mesmo, esse triglicerídeo vai lá para cima, é diferente do colesterol. O colesterol não aumenta assim. Na verdade, a gente até brincou aqui com o tema, separando para homens e mulheres, mas basicamente até agora os exames que você discorreu, tanto serve para um quanto para o outro. Isso, serve. Faz parte dos dois. Dos dois. Mas, por exemplo, o homem
já com menos de 40 anos, vamos falar assim. Tem que cuidar muito da questão das doenças sexualmente transmissíveis, tá? Porque é sexualmente ativo. Sim. Se não se cuidar, tá ali propenso com certeza a adquirir alguma doença dessa, e algumas delas não são assim, não aparecem de imediato, tá? A questão dos vírus, né, que tanto para o homem quanto para a mulher sofre a infecção, você entra em contato e é infectado com o vírus. Não é amanhã que vai aparecer os sintomas, tá? Mas ele já está transmitindo, desde o momento que ele ficou exposto, ele já está transmitindo. E ele foi infectado com isso, ele já vai transmitir antes de qualquer sintoma aparecer. E a gente fala muito do HIV, tal, quando fala nisso, pensa no HIV. Mas o HIV, até pela consciência que se tornou mundial, isso as pessoas acabam querendo saber mais, pelo medo que teve. Agora está controlado, a pessoa às vezes adquire o vírus se informam e não quer mais dizer, e se preservam mais. Isso, e para não adquirir, acaba se preservando para isso. E aí tem as outras DSTs todas. Né? Exatamente. Só que aí tem as outras que são visíveis ali, muito... agora, falando já, essas DSTs que a gente fala, pensa em público que é sexualmente ativo, novo. Mas não, com o advento de outros produtos farmacêuticos, vamos dizer assim, a comunidade da terceira idade começou a desenvolver muito. Sim. Né? Doenças sexualmente transmissíveis. Tornou-se ativa também. Voltou a ser ativa. Não tem a cultura do mais jovem de querer saber ou se informar sobre porque no tempo deles não tinha essas coisas, Sim, ou pelo menos a dizer que não tinha. Então eles não se preocupavam muito. Pelo horário dá para brincar, como diz o meu Rio Grande do Sul, é só enfiar o facão no toco e vamos embora, sem se cuidar. É bem isso aí. O máximo que ia pegar é uma gonorreia, como se fala, e aí tratava com antibiótico e tal. Hoje em dia voltou a aparecer esse problema, a gonorreia, que é o gonococo, que se chama, e isso dá um sintoma, já vai aparecer logo depois da infecção, diferente do vírus. As hepatites, por exemplo, são transmitidas via sexual também. E não se fala muito. O HIV todo mundo conhece, que sabe que tem o coquetel, que sabe que não tem vacina, tal. Mas vamos falar da hepatite C. Hepatite C é um vírus parecido com o da HIV, porque a forma de transmissão é a mesma. Ele também não tem vacina. A hepatite B tem. Então já se previna, tome as vacinas. As vacinas são os cuidados que os homens têm que ter também. Tá? Mesmo depois, a vacina para o HPV... O HPV é um outro tipo de vírus que para o homem causa um problema mais só de incômodo externo ali, são as verrugas que aparecem, né? Só que quando ele está transmitindo isso, que não está aparecendo a verruga, ele já transmite para a mulher. E a mulher não tem essa possibilidade de ver essa verruga, é interno. Nossa. Então ela vai desenvolver um câncer de colo de útero por causa da infecção por HPV, tá? Sim. Ou seja, se o homem estiver vacinado, ele não vai desenvolver esse vírus, não vai proliferá-lo, não vai ser contaminado. Então vai deixar de contaminar uma mulher, a parceira, né? A hepatite C, como eu estava falando, ela é assim também transmitida, só que a gente não se preocupa muito em saber se tem. Todo mundo quer saber, quando vai fazer o check-up, apesar de ter medo de fazer, a pessoa chega lá e diz, quero fazer um check-up, quando vai para pegar o exame do HIV, mesmo que não tenha feito, mas já fica assim, né? Mas não se preocupa com a hepatite C, por exemplo, que é um vírus que se instala no fígado, começa a causar dano. Se a pessoa tem o HCV, ela não vai ter como curar, vamos dizer assim, mas ela tem tratamentos preventivos para evitar a consequência que o HCV causa no fígado. As pessoas vão morrer ou de cirrose ou de câncer no fígado se não cuidar, se tiver essa infecção pelo HCV e não houver cuidados. Nossa, a partir de todas essas suas explanações, como é importante o check-up. Então, a gente tenta levar isso, né? A comunidade médica também, nossos colegas ali que nos enviam seus pacientes, que nos enviam suas requisições médicas, estão cada vez mais se preocupando com essa questão de prevenir para o seu paciente não ter que mais para frente ter que tratar de um problema que até para ele vai ser pior de tratar, evitar.
tá? Então eles estão fazendo isso. A gente fez uma campanha há pouco tempo também sobre a hepatite C, né? Já vamos voltar a fazer, porque é importante essa questão da prevenção. Se a pessoa, porque para saber se tem hepatite C é muito simples, um exame no mesmo dia já está sabendo. Nossa, é muito rápido. E a gente colocou aqui que para a mulher, o conselho, melhor dizendo, são 6. Esse da hepatite entra também? Na verdade, nesses 6 não. Mas obviamente que ela precisa fazer, tá? Para a mulher, então vamos passar. Antes de passar para a mulher, deixa eu terminar, porque o homem, depois de uma certa idade, ele tem que fazer outros exames, que aí sim são mais comuns, ou a probabilidade de desenvolver com a idade acima de 40, 45 anos, aí sim é diferente da outra que está aparecendo para os jovens. A questão do câncer de próstata, tá? O PSA, que se fala, que a gente realiza o exame de sangue, e tem o exame de toque, que é o exame que o homem não gosta de fazer, porque a maioria fica só com o de sangue. Que faça só o de sangue, mas eu te garanto que se der algum sintoma, alguma coisa, ele não vai pensar 2 vezes, ele vai no urologista para fazer o exame. É só, enquanto não aparece alguma coisa, parece que o ser humano é assim, enquanto não levar um susto, não vai fazer. E o que a gente quer é que a pessoa faça isso antes de aparecer alguma coisa. Só que tem exames importantes também, que são exames de imagem, que são exames realizados com câmera, né, que entra, não é o laboratório Promed, não faz a endoscopia, a colonoscopia, mas são exames essenciais para o homem acima dos 40, 45 anos fazer, para ver como está o intestino e o estômago. Sim. Tá? Começa a aparecer com a idade, começa a aparecer algumas alterações ali que podem ser resolvidas com medicação, ou mesmo tira ali um pedacinho, com um vídeo mesmo, nem precisa abrir para fazer uma cirurgia. Para evitar isso, faça esse exame regularmente. Então, para os homens mais velhos, além do cuidado com a próstata, tenha cuidado também com o intestino, o estômago, que a gente não enxerga, né? Só o médico olhando. Sim. E os cuidados com o coração, que vem desde cedo, tá? Os exames básicos. Olhando a grosso modo, assim, de leigo falando, é menos. Né? Uhum. É mais fácil de cuidar porque são menos os exames. Exatamente. Né? Mas, mesmo assim, a pessoa tem que ter a consciência de fazer, de buscar. Sim. Tá? Volto a dizer, deixar aparecer o problema pode ser que é muito mais difícil ou de que não tenha solução. Tá? E aí depois a pessoa pensa, por que comigo e tal. Mas, pô, tenta fazer Poderia isso. ter sido cuidado previamente. Exatamente. Né? Nesse ponto, a mulher leva desvantagem, né? Porque o que tem de coisa para ela se cuidar. Tem, muito. E aí vamos falar das mulheres. A mulher já se acostuma, talvez até pelo cuidado, por ser mais cuidadosa, por causa da maternidade, talvez, que ela já se preocupa muito, né? Mas ela já nasce com isso, do acolhimento, de se preocupar e tal. Então, a preocupação, às vezes, quando os filhos são pequenos, é muito mais voltada a eles. Só que nessa época ali, é que ela tem que se preocupar consigo mesmo, né? Porque quando é jovem, não é mãe, ou depois, quando os filhos já cresceram, aí os problemas já podem ter aparecido, então ela não pode se descuidar dela mesma. E aí algumas têm essa consciência e quando estão cuidando das crianças, fazem junto os seus cuidados. Sim. Tá? Não pode se deixar de lado pelos filhos. Em prol de filho, família, marido. Enfim. Claro, e é nessa idade que elas têm que ter mais cuidado ainda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, a minha família, por parte de mãe e por parte de pai, tivemos casos de câncer de mama. Tá? Minha mãe faleceu por câncer de mama e a minha avó materna sofreu com isso, teve uma mastectomia em 1946, imagina isso. Nossa. Ela tirou uma mama em 1946 e nunca mais sofreu disso e o médico tinha garantido para ela que, disso você não vai morrer. Mas ela teve que tirar uma mama. E aí hoje ainda, lá ela teve que conviver com isso, porque não tinha essa reconstrução, era muito mais difícil. Hoje em dia não, as mulheres inclusive vão lá e tiram por livre e espontânea vontade, desde que converse com o seu médico e veja que é possível, vai lá e faz, tira a mama. O exemplo clássico aí daquela atriz, a Angelina Jolie, que por aparecer por uma herança genética que a gente pode detectar também, tá? Hoje os laboratórios estão fazendo esses exames. A mulher que tem
casos na família, como é o caso das minhas irmãs, fazer esses exames e ver a probabilidade maior ou não de desenvolver isso. Não quer dizer que vai ter, tá? Se tem a probabilidade, mas se tem, já vai se cuidar desde o começo, né? Mais do que deveria e mais cedo do que deveria. E também não quer dizer que a pessoa que não tem o gene para isso, que não vai desenvolver o câncer, porque o câncer de mama também se desenvolve por maus hábitos ou por algum outro problema, mas a probabilidade de quem apresenta herança genética é maior. Tá? Então pode já ver isso. Aconteceu isso, ela já tinha os filhos que queria ter, viu que tinha essas probabilidades, então eu não quero sofrer disso, então tirou, reconstruiu, pronto. Tem essa possibilidade hoje, tá? Antigamente, na época da minha avó, não tinha, ela teve que ficar, e até ela nunca quis, ela usava um enchimento no sutiã dela, né? Para disfarçar. Isso. E aí, pelo que, mas não morreu você disso. explana, um dos 6 é o preventivo. A mamografia nós estamos falando, né? Então, esse é um dos exames que a mulher tem que fazer. Se tiver herança, ou tiver gente na família que já sofreu com isso, é anual, tá? A partir dos 30 anos, talvez até comece antes a se precaver. É um exame também feito com o próprio ginecologista faz, ou o mastologista vai lá, faz, não demora. E ali já vê, se tiver alguma coisa já pega antes, se não tiver nada, segue a vida, tá? Outro exame importantíssimo para a mulher é o Papa Nicolau. Esse nós realizamos no Laboratório Promed. Temos uma demanda muito grande desses exames ali, cada vez mais, graças a Deus, que é o que a gente está falando. Só que a mulher tem que ela procurar o seu ginecologista e fazer. Já faz isso aí, já mata duas questões ali, a questão da mama e do colo de útero, que é o exame que é detectado através desse exame de Papa Nicolau, que se chama, que é a citologia cérvico-vaginal, né? A mulher vai até o ginecologista, faz a coleta desse material, a própria clínica já envia esse material para o laboratório, não precisa nem se preocupar com isso. Se quiser também, ela pode fazer conosco, mesmo não tendo a requisição médica, mas levá-lo depois, o resultado, para o médico analisar. Obviamente que nós não vamos analisar o resultado para ela, né, dizer para ela o que é, o que não é, e isso é o papel do ginecologista. Tá? Nenhum outro profissional deve fazer isso. Mas ela pode vir até nós, mesmo que não tenha convênio. Se tiver convênio, vai precisar da requisição médica. Se não tiver, é só vir conversar conosco. A coleta também é realizada no laboratório pelas nossas profissionais altamente capacitadas para isso. Nós temos 2 locais para a coleta desse exame, inclusive, aqui em Joinville, em Itajaí, na região lá. As pessoas podem se informar como faz isso também. Temos parceria para fazer com as coletas opções de convênios e tudo mais, facilita, a saúde está muito facilitada. Exatamente, hoje. São Francisco do Sul também temos uma demanda grande para esse exame. Olha, a gente quer, por isso que a gente está com 30 e poucas unidades, porque a gente está indo aonde o paciente precisa, está indo até ele, para que ele não tenha que se preocupar, onde que eu vou fazer isso, tal, desculpa de não se cuidar. Porque, porque inclusive a Promed atende SUS também. Atende o SUS, atende todos os convênios, os principais que a gente tem na cidade. Então não vai estar dando desculpa que não passa, porque passa pela frente de um laboratório. Com certeza. Ou de uma clínica todos os dias. Então, e a cor vermelha chama a atenção de vocês. A nossa nova unidade ali, você conheceu, ela está bem chamativa ali. Sim, com certeza. Entra lá só para conhecer, que seja para conhecer, tomar um café, ver o ambiente, conversa com as nossas meninas. Não precisa estar doente, entra para conhecer e para permanecer saudável. Exatamente. E você que está em casa tá querendo saber, a gente já falou de todos aqui, gente. Olha só, pressão arterial, o doutor Giscar já enumerou, que colesterol, né? Papa Nicolau, também falamos, mamografia, glicose também foi comentado, e o câncer de colo. Na verdade, só tirando o câncer de cólon aqui, o Papa Nicolau, né? Serve para ambos os sexos, sim, né? Esse cuidado, né? Exato. Aí o que acontece? Tem a mamografia, que é para o câncer de mama, e o Papa Nicolau para o câncer de cólon, que são específicos para mulheres, né? Exames que não... Apesar de que existe o câncer de mama masculino. Masculino. Sim, é mais raro, é mais difícil, mas ele existe. Qualquer alteração que o homem sinta no mamilo ou na região da mama ali, do peito, né? Procura... Eu tive 2 amigos o ano passado. Sim. Acometidos. Um aqui em Joinville e o outro em Balneário Camboriú. Graças a Deus, os 2 estão saudáveis e livres. Que bom, mas é um câncer
que existe para o homem também. O câncer de próstata já não existe na mulher, porque na mulher não tem próstata, é diferente. Né? O câncer de útero não vai ter no homem, porque o homem não tem útero. Tá? Então esses são restritos para as mulheres. Ali a gente colocou a questão da glicose, tá? É uma das primeiras alterações que aparece para quem tem hábitos de vida não muito saudáveis, está acima do peso. Pessoas que não se cuidam, vamos dizer, com alimentação, que são sedentárias, essas deveriam pelo menos fazer seus exames para ver como está. Sim. Tá? E quem se cuida também, mas quem não se cuida mais ainda. A glicemia não é só quem tem histórico na família que pode desenvolver a glicemia alta, que é o diabetes. O diabetes ele pode aparecer por maus hábitos. Claro que se tiver herança familiar, é muito mais fácil disso acontecer. Tá? Então tem que se cuidar mais ainda, se estiver acima do peso. E tem alguns casos de diabetes que são resolvidos com a perda de peso, com a reeducação alimentar. Tá? Tem diabetes diabetes que foi desenvolvida pela obesidade, que quando a pessoa se trata e reverte isso, também acaba com a diabetes. Tá? Nossa. Então a pessoa pensa, peguei diabetes, ou desenvolvi o diabetes, a pessoa vai dizer, agora é eterno, vou ter que me cuidar para sempre. Pode ser que não seja. Tá? E com os cuidados que a pessoa tem, se for bem feito, assim como a pessoa que tem o HIV, se tomar o coquetel, que se chama direitinho, nos horários, tudo, não vai desenvolver a doença. Quem tem diabetes, se cuidar, tomar medicamentos que tiver que tomar, aplicar insulina se tiver que aplicar e regular a alimentação, não vai sofrer disso no futuro. Ou seja, a saúde se permanecerá por muito mais Exatamente. tempo e vai garantir a longevidade. Isso mesmo. E a pessoa fazer o check-up, descobrir que tem porque às vezes existe uma coisa que se chama intolerância glicídica, que é a glicose acima do normal, mas ainda não desenvolveu o diabetes. Ou seja, eu aviso, a coisa está indo para um caminho. Então, aí nesse ponto, se pegou isso, o médico vai poder te dar ações que você evite a instalação dessa doença. Tá? Para evitar que tenha que ter o resto da vida cuidados, o resto da vida se privar daquilo que gosta ou ter que estar se controlando, porque quem tem diabetes sabe o quanto é difícil, mas o quanto é necessário ter que estar se cuidando e monitorando. Todo. Que maravilha. Viram hoje o nosso programa mais informativo do que nunca e a importância de você estar com a sua saúde em dia, com a sua prevenção em dia, e a partir de um trabalho como este, você recebe graciosamente, eu tive o privilégio de receber também e participar do lançamento, são interrogações que surgem a partir de um trabalho desse na sua cabeça, para que você se cuide cada vez mais, tanto que gerou pauta para o nosso programa de hoje. Nós demos um en passant de variados temas que, se nós fôssemos aprofundar cada um deles, nós teríamos assunto para o ano inteiro e ainda iria mais 365 dias para falar. Hoje conosco o Dr. Giscar Ciervo Conde, passando essas informações. Agradeço a sua presença, agradeço você do conforto da sua casa e tenho certeza que a interrogação está feita. Será que eu estou com os meus exames em dia? Será que eu quero continuar vivendo com saúde e qualidade de vida? Se responda e retome as suas atividades, retome a visita periódica ao seu médico e faça a requisição dos seus exames. Não importa se é homem ou se é mulher, você é pessoa e tem que estar vivo e com saúde e qualidade de vida. Obrigado pela companhia de todos vocês. Continue aqui pela nossa TV Brasil Esperança, a primeira TV educativa de Santa Catarina. Eu volto com outro tema, outro assunto e outra história. Quero você sempre saudável. Corra atrás e o seu exemplar com você para responder as suas perguntas iniciais. Obrigado, Bi. Já chamei o Gui de Bi. Obrigado, Gui. Obrigado, Lucas e toda a família aqui da TV Brasil Esperança. E o Dr. Giscar volta numa outra oportunidade para falar de mais e mais assuntos. Super beijo, Craft Exótica. Amei. Esse óculos eu não preciso tirar. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me,
I'm alive. We're like diamonds in the sky.